O método de envio de transportadora personalizada permite que você configure um método de frete que tem um valor pré-determinado para cada entrega. Esse valor pode ser pré-determinado pelo número de itens no carrinho ou simplesmente um valor fixo determinado para cada pedido. Essa modalidade ela é mais utilizada no caso de entregas locais, quando você quer, por exemplo, oferecer a entrega dos produtos na sua própria cidade através de um motoboy. Então você pode colocar ali uma taxa fixa ou uma taxa fixa de acordo com o número de itens que vão ser entregues e oferecer ao consumidor uma forma de entrega a domicílio rápida, praticamente imediata. Para configurar a modalidade de transportadora personalizada, basta acessar o menu Sistema, Configurações Avançadas, ir até a seção Vendas, Métodos de Envio, então encontrar a guia Transportadora Personalizada. A primeira opção é habilitar a ferramenta sim ou não. Se sim, ela fica disponível no seu checkout, se não, ela não fica disponível no cálculo de frete. O título é o nome do método geral e o nome do método é o nome do método específico. Vamos dar um exemplo de como isso funciona, como no caso dos Correios, por exemplo. Nos Correios, o título é Correios. O nome do método é ECDEX, SEDEX, SEDEX 10, SEDEX hoje e assim por diante. Então, quando a pessoa for fazer o cálculo do frete na sua loja virtual, quando ela fizer o cálculo, ela vai visualizar primeiro o título e depois o nome do método. Você pode colocar qualquer conteúdo aqui nesses dois campos. Os dois vão ser visualizados pelo seu consumidor. Então, aqui no nosso exemplo, a gente coloca como título entrega local e nome do método a gente coloca aqui como motoboy. Em observações adicionais, você pode colocar um pequeno conteúdo de texto para ser exibido durante o cálculo de frete. É importante que esse conteúdo de texto, caso você venha a colocá-lo, seja um conteúdo curto, porque ele pode quebrar o layout da sua loja virtual. Então você precisa observar o tamanho do espaço disponível para esse texto, para então poder imaginar quantas palavras você pode colocar aqui nessas observações adicionais, se for necessário. Em preço, você coloca o custo desse frete em cada pedido ou em cada item do carrinho de compras. Então você coloca aqui, por exemplo, R$2 como valor de entrega. Então você vai, em tipo de preço, definir se esses R$2 vão ser cobrados por pedido, ou seja, o consumidor faz um pedido, independente do número de itens, o seu motoboy vai cobrar R$2 pela entrega. Ou se o tipo de preço é por item. Então se o consumidor faz uma compra com 3 itens, custando R$2 o envio de cada item, o motoboy vai entregar para ele por R$6. A taxa de manuseio é um valor que pode ser acrescido a esse valor da entrega. Você pode definir o número que você quer aqui, como por exemplo 5, e aí você define se esses 5 vão ser cobrados em forma de porcentagem ou de maneira fixa. Se fixo, ele vai adicionar R$5 ao frete. Se porcentagem, ele vai adicionar 5% do valor do frete. Considerar para uso de frete grátis sim ou não, define se esse método de envio aqui vai estar disponível em casos de promoção de frete grátis. Se você deseja utilizar esse método de envio em alguma promoção de frete grátis que você vai fazer, você coloca como sim. Você não deseja que esse item seja considerado para cálculo de frete grátis, então você coloca como não. Em faixas de CEP, você pode definir para quais destinos você vai utilizar esse método de entrega. Então você pode, por exemplo, colocar o CEP da sua cidade. Você pode colocar aí o CEP da sua cidade para restringir essa entrega de motoboy somente nos casos de compra na mesma cidade da sua loja virtual. Em valor mínimo e máximo do pedido, você estabelece de quanto precisa ser esse pedido para o consumidor poder comprar. Se você coloca aqui, por exemplo, 10 e 100, esse pedido vai ter que acontecer entre 10 e 100 reais para que esse método de pagamento fique disponível. Se você não preencher com nenhum número, não há limite de valor. Em enviar para países permitidos, você tem países específicos ou todos os países permitidos. A opção recomendada é todos os países permitidos. Em ordem, você define a ordem de exibição desse método de envio durante o cálculo de frete. O número que você coloca aqui corresponde à posição desse método de envio no checkout, na página de produto e no OSC quando o cálculo de frete é exibido para o consumidor. Se você colocar 1, ele exibe na primeira posição, 2 na segunda posição, 3 na terceira posição e assim por diante. Em mensagem de erro mostrada, você pode colocar um conteúdo de texto aqui para ser apresentado caso esse método de envio apresente alguma falha durante o momento do cálculo do frete. É importante que essa mensagem também não seja muito longa para não prejudicar o layout da sua loja virtual.
Feitas essas parametrizações, basta clicar no botão salvar configuração e o método de envio transportadora personalizada já vai estar disponível na sua loja virtual.